Olá, meu amigo, minha amiga, você que é fã de rádio. Nesta nova série que estamos iniciando hoje, nós vamos ter a oportunidade de descobrir coisas, de conhecer novos documentos, e eu sempre digo, uso esta palavra, porque tudo que nós estamos fazendo nesta série Como Nasceu é para mostrar a vocês como surgiu a ideia, como ela foi ou descoberta, ou criada, ou copiada. E por isso é que nós temos vários segmentos, mas o de hoje é extremamente importante. Eu sou um dos mais curiosos a respeito desse material, porque quando eu fui convidado para trabalhar para o Grupo Jornal do Brasil, em São Paulo, para dirigir a Rádio Cidade FM de São Paulo, eu não conseguia saber ou não tinha muitas informações a respeito de como é que esta rádio apareceu. Eu estava numa outra emissora concorrente quando nós tivemos a notícia de que o Jornal do Brasil iria começar um novo trabalho, só que em São Paulo, e as primeiras conversas falavam, poxa, será que vai ser a JB-FM, porque existe a JB-FM do Rio, e com essa nova onda de frequência modulada, com certeza eles vão querer fazer uma rádio em São Paulo, mas não era. E a pessoa que sabe tudo, inclusive teve que abrir arquivos secretos para poder conversar com a gente, está aqui. Durante um bom tempo, o tempo em que eu permaneci na Rádio Cidade, 1984, 85 e 86, ele foi meu chefe direto. Era o chefe da área artística e tinha o diretor superintendente, que estava acima de nós, que também dava outras coordenadas, mas não apitava, como a gente diz na gíria, na área artística, musical. Eu vou trazer para vocês uma pessoa que não aparece nessas conversas, nessas histórias, tal. O nome dele não aparece como sendo um dos mentores, um dos criadores. E como ele foi meu chefe, e é um grande amigo hoje, e conhece a história do rádio como poucos, eu vou trazer para cá o meu amigo, hoje eu posso dizer isso, é uma pessoa que eu respeito muito, foi um excelente chefe, não quero puxar o saco não, mas eu vou falar coisas também durante o período. Antes de falar da Rádio Cidade, de São Paulo, do Rio de Janeiro, nós vamos falar do projeto. Então, bem-vindo, meu amigo Clever Pereira. Olá, Maglioca, é um prazer muito grande falar com você e com esse público imenso que eu tenho certeza que acompanhou a Rádio Cidade em São Paulo e no Rio. Eu espero ser fiel a todos os elogios que você acabou de me fazer. Muito obrigado. Eu não fiz elogios, eu fiz constatações. Sabe por quê? Às vezes ela parece, né? É como aquela coisa da palavra crítica. Olha, eu vou fazer uma crítica, mas é construtiva. Crítica é crítica. Se você fizer negativamente, ela pode ser destrutiva. Se você fizer positivamente, ela pode ser construtiva. A pessoa se desculpa quando vai fazer um comentário crítico. Eu gosto de falar a verdade, eu procuro esse trabalho de pesquisa que a gente vem fazendo há alguns anos, é exatamente para contar a verdadeira história do rádio, dando às pessoas que tiveram sua participação o devido valor. Então, quando a pessoa pesquisa, quando ela gosta do rádio, quando ela fuça, né? E outra coisa, quando vai buscar coisas lá fora, poxa, já fizeram isso, deixa eu ver se é possível ou não, é história, é importante. Então, o que eu queria saber, a primeira pergunta que eu faria para o Clever Pereira é o seguinte: a rádio foi planejada ou ela aconteceu? O modelo que deu certo em todo o país, que depois nós vamos falar da rede e tal, o modelo Rádio Cidade FM, como nasceu? Essa é a melhor pergunta que eu já ouvi sobre a Rádio Cidade, entendeu, Maglioca? E talvez seja a mais fácil e a mais difícil ao mesmo tempo de responder. É claro que sempre é válido respostas religiosas e místicas, tipo, foi Deus que fez. Mas, sendo fiel ao espírito presente e tentando seguir a divindade da moda, que é a chamada ciência, eu vou procurar argumentos
científicos, né, para responder isso. Na década de 30, teve um sujeito chamado Heinrich, que fez um trabalho sobre acidente de trabalho. Ele fez um estudo sobre acidente de trabalho e ele chegou à conclusão que os acidentes são o resultado de uma cadeia de eventos. Isso é seguido até hoje, quando existe um sinistro, um acidente. Esse tipo de estudo prosseguiu, começou em 30, mas até hoje se estuda isso. Então, na minha maneira de ver, se existe o acidente, uma cadeia de eventos que leva a um resultado negativo, como um acidente de trabalho, por que não existe o oposto? Entende? Uma cadeia de eventos que levam a um resultado positivo. Para mim, foi isso que aconteceu. Não foi planejado. Entendeu? Houve uma série de acidentes felizes que levaram ao surgimento, ao crescimento e à glória da Rede Cidade. E tudo isso foi calcado numa cultura pré-existente dentro do Sistema Jornal do Brasil de rádio, que eu até anotei aqui, que eu acho que o pilar principal foi o mote de temos que fazer tudo bem feito, não importa o preço. Isso é muito raro você ouvir isso hoje em dia. Normalmente o preço é levado em consideração e é quase que uma religião, tem que ser feito de forma barata. Eu acho que tudo tem que ser feito de forma barata, mas você não deve sacrificar a qualidade das coisas em nome de uma economia que mais tarde vai se provar inútil. Então, no Jornal do Brasil, era uma lei, entendeu? Que eu não sei se vem de lá de trás. O Jornal do Brasil é de 1891, a rádio é de 35. Eu não sei se vem dessa época ou se foi o CEO daquele momento, que era o Dr. Manuel Francisco Nascimento Brito, que implementou isso lá. Então, era mote, vamos fazer direito, custe o que custar, e não se nivela nada por baixo, tudo tem que ser nivelado por cima. Então, esse pilar, para mim, é fundamental. O Dr. Brito falava numa coisa também muito importante para funcionário, principalmente a emissora de rádio que mexe com o emocional das pessoas. Ele falava em estabilidade. O funcionário tem que ter estabilidade. E é fato, entendeu? Você não pode viver tenso no ambiente de trabalho, principalmente no ambiente de criação, como é a radiodifusão. A empresa não aceitava leilão, era conhecido como leilão, você chegar e dizer, olha, a empresa B ou C me ofereceu X, quanto é que vocês me dão? Isso era pecado mortal, não se fazia isso. E quem saía da empresa, a princípio, não voltava. Ou seja, antes de pedir demissão, pense duas vezes, porque você corre um risco imenso de não poder mais voltar. Então, eu acho que essa cultura e o momento que a empresa passava como um todo. O Jornal do Brasil tinha ganho canais de televisão e desistiu de fazer as emissoras de televisão. Isso favoreceu o investimento em rádio. Nunca foi dito isso oficialmente, mas eu acredito que isso tenha pesado muito na decisão de se investir em rádio. Então, eu acho que não foi planejado, com certeza não foi. Foi um acidente. Bom, primeira pergunta já causa impacto, porque a gente acredita, sim, que muitas coisas foram pesquisadas, que a gente... E outra coisa, a experiência dos nomes que compunham a direção do Sistema Jornal do Brasil. A gente pode fazer uma pequena digressão, como você falou em 1935, acredito que esta emissora que você citou fosse a Rádio Jornal do Brasil, AM, e que transmitia música de bom nível, como depois passou a ser a FM. Era isso? Só para a gente acertar os ponteiros no tempo. Ela tinha muitos programas de música clássica. Era uma emissora do que se chama hoje broadcasting, entendeu? Cantores líricos. Era uma emissora de elite no Rio de Janeiro. Ontem mesmo eu ouvi um concerto do Beniamino Digri, que foi um grande tenor italiano da primeira metade do século. Foi depois de Caruso, mas foi famosíssimo. E ele se apresentando no Teatro João Caetano, transmitido pela Jornal do Brasil AM. Está no YouTube isso. Entendeu? Era uma emissora de clássicos. Quando eu cheguei, ela já era musical. Ela virou musical na década de 50,
mas ainda tinha um piano de cauda, ainda tinha um estúdio, entende? E a rádio ocupava 2 estúdios modestos. Tinha um estúdio grande, o piano. Isso significa que a família que iniciou o processo do Jornal do Brasil já valorizava a comunicação radiofônica. Eu pergunto isso porque você disse que eles tiveram a chance de ter um canal de televisão, mas não quiseram ou desistiram, etc. Então, existia não só a vontade de ser uma empresa informativa através de um jornal que marcou não só época, marcou décadas, como um dos mais importantes jornais produzidos e lidos, né, produzidos no Rio de Janeiro e lidos no Brasil inteiro, ainda que o malote atrasasse a entrega, mas eu me lembro nas emissoras de rádio em que eu passei, sempre existia um jornal do Brasil em cima da mesa aberto e folheado, porque a mesa dos redatores se ocupava também desse tipo de informação que vinha do outro lado. Então, a Rádio Jornal do Brasil veio AM, depois se transformou em FM na virada, né, quando o governo federal exigiu que os donos de emissora tivessem, dentro de um prazo X, a transformação daquele link que era utilizado para transmitir o som do estúdio até o transmissor, que virasse uma emissora de broadcast, e aí vieram as FMs. Ok. Exatamente. Foi nessa época que eu entrei para a empresa. Você sabe que eu vou confessar, eu já falei 2 ou 3 vezes aqui, eu não tenho o decreto, eu tenho uma série de informações, eu tenho um decreto do presidente Jânio Quadros, de acho que de 7 de julho, ou de 8 de julho, alguma coisa assim, de 1955, em que ele determina uma série de coisas para a radiodifusão, que nunca foram cumpridas na sua totalidade. Por exemplo, obrigatório você desanunciar a música e dizer nome do artista, nome da música e nome dos autores. 50% de música brasileira na programação de todas as emissoras. E aí depois veio aquela coisa da segmentação, não dava para você fazer 50% de música brasileira se você tocasse outro tipo de música, mais jovem, pop, rock, etc. Aí começou aquela jogada de vamos cumprir o decreto tocando Madrugada Brasil e o resto é o nosso estilo e tal. Mas também não veio ao caso. Clever, vamos falar então agora de como é que surgiu a ideia de ter uma afilhada, uma filha, já que o Jornal do Brasil tinha a JBFM, que era a matriz, né, a rádio principal do grupo, que provavelmente também é quem fornecia subsídios financeiros para pagamento de tudo. Onde apareceu, como apareceu a frequência que foi utilizada no Rio de Janeiro, primeiro, a ideia de chamar cidade, a ideia de usar o tema, que muita gente não sabe, eu aprendi no grupo, que o tema musical veio de um hino da cidade. Por que chamar cidade? Essas coisas todas eu gostaria muito de saber e acho que você que está aí do outro lado vendo a gente também gostaria. A ideia, as pessoas não sabem, mas nasceu em 1972, quando eu tinha acabado de entrar na empresa. A minha carteira foi assinada em janeiro de 72. A direção-geral resolveu fazer uma mudança de programação e nomeou como superintendente o filho mais velho do CEO, do Dr. Brito. Ele tinha um tutor escocês chamado Robert Anderson, mas ele era muito, apesar de ser muito jovem, entendeu? Ele era muito jovem. E, na verdade, quem instruiu a mudança com um peso maior de decisão foi o tutor, o assistente dele, oficialmente o assistente dele, o Robert Anderson. O Robert, como todo bom escocês, foi criado ouvindo a BBC, a Rádio 1, 2, 3, 4. E a reforma que ele vislumbrou para o Jornal do Brasil
era transformar a rádio em rádio 1, 2, 3 e 4, dependendo do horário do dia. De manhã era uma coisa, na metade do dia era outra, de tarde era outra e à noite era outra. Óbvio que isso não ia dar certo. Mas foi o esquema que foi adotado. O coordenador geral era o Fernando Veiga, que era o radialista mor do grupo e realmente uma pessoa extraordinária. Eu vou falar muito dele. E o Veiga achou aquilo meio aventura, mas era uma decisão de cima para baixo e não cabia nada ali de obedecer. Ele se colocou um pouco à distância e deixou as coisas acontecer. Observou e fazia as críticas dele. E eu me lembro dele me dizendo, eu fui escolhido por ele para ser o homem da FM. Nessa transformação aí que você falou, o profissional que ele escolheu, que estava entrando em rádio, que era entusiasmado por isso, por frequência modulada estereofônica, era eu. Então ele me elegeu para me instruir sobre o assunto. E ele me falava, isso não vai dar certo, porque você não pode trair, Kleber, o seu ouvinte. Você não pode... Ele já criticava, ele achava um pouco exagerado, nós temos uma programação de clássicos à noite, mas era uma tradição da empresa, não tinha como fugir daquilo. E ele dizia sempre, como é que você de dia pode fazer um tipo de programação e de noite você dá um baile para o seu ouvinte para fazer uma outra coisa, você abre uma outra janela. Rádio não é jornal. Jornal você lê uma coisa numa página, não gosta, você vira a página, mas você continua com o mesmo jornal. No rádio, não. Quando você não gosta de uma coisa, você muda de emissora, você perde seu ouvinte. Ele tinha toda a razão. Muito sensato e muito moderno no que dizia. E não deu outra, entendeu, Maglioca? As mudanças foram implementadas, de manhã era uma coisa, no meio do dia era outra, e à tarde era uma rádio jovem. Jovem braba, entendeu? Tocando rock em inglês, então ela saía de Mantovani 101 cordas para Led Zeppelin, Pink Floyd, entendeu? Eu tenho uma foto dessa época. A rádio foi dividida em... Os horários tinham 3 profissionais dedicados a ela. Tinha um locutor, tinha um produtor musical, que escolhia as músicas a serem tocadas, e tinha um produtor de texto, uma espécie de diretor de estúdio. Eu fui escalado para ser o diretor de estúdio da parte da tarde, de 2 às 5 da tarde, onde a rádio virava uma rádio rock progressivo inglês, porque o programador musical era o Alberto Carlos de Carvalho, que na época era label manager da Philips. Ele tinha uma discoteca fabulosa de discos de rock progressivo que no Brasil ninguém conhecia, e a rádio jogou isso no ar naquela época. E eu era encarregado de fazer os textos, preparar tudo. E o nosso locutor era o Sérgio Chapelin. Eu tenho uma foto aqui, histórica, dessa época. Dentro do estúdio da PRF4, o Alberto Carlos de Carvalho, o Sérgio Chapelin e eu. Vamos ver se dá para ver. Aqui sou eu, no meio o Sérgio Chapelin e à esquerda aqui o Alberto Carlos de Carvalho. Puxa, que cabelo, hein? Os 3, né? E óbvio que isso durou 2 a 3 meses. O prejuízo comercial foi imenso, entendeu? Mas o programa que nós fizemos à tarde teve tanto prestígio na classe AB, que era o público-alvo da rádio, que permaneceu classe AB, porém com um público mais jovem, entendeu? Não era o público tradicional de 25 a 50 da JB. O programa ficou. E o Veiga, entendeu? Sempre dizia, isso vai ficar porque deu certo no público AB jovem, mas o ideal seria ter um canal de rádio para isso. E aí, Maglioca, veio a oportunidade. Em 73, nós mudamos da Avenida Rio Branco, no prédio clássico do Jornal do Brasil e da rádio, para a Avenida Brasil 500, onde hoje é o INTO. E nós passamos a dispor de 7 estúdios maravilhosos, entendeu? Isolados acusticamente, coisa que hoje é muito difícil. Montados com equipamento de última geração, eram mesas de gate, microfones Neumann, excepcionais, para fazermos 2 rádios, JBAM e JBFM, ou seja, sobraram 5 estúdios, entendeu? Você desconta mais um para fazer gravação, sobraram 4. E com a desistência da televisão,
nós passamos a ter como superintendente na época o senhor Carlos Lemos, que era o homem que ia ser o responsável pela TV. Não desistiram da TV, a direção-geral colocou o Carlos Lemos como superintendente da emissora de rádio. E tínhamos também que implementar a FM Jornal do Brasil de Belo Horizonte e de Salvador, cujos canais haviam sido concedidos pelo governo na época, e eu fui escalado para implantá-los. Mesmo assim, permanecer a ideia de ter um canal mais jovem, de música popular, diferente da tradição do JB, de coisas de classe A. Surgiu um canal à venda, que era da radiodifusora Rádio Jornal Fluminense FM, que já estava no ar, tocando música popular, mas era uma coisa feita precariamente, com um estúdio em Niterói, baixíssima potência. Dava para ouvir em frescão, entendeu? Frescão, que nós chamávamos aqui no Rio, era aqueles ônibus com ar-condicionado. E eu me lembro de ouvir a Jornal Fluminense num transporte de bom sucesso, onde eu morava na época, até a sede do Jornal do Brasil. Rádio Jornal Fluminense tocando música popular. O slogan era sucesso em FM, o slogan era esse. De repente, eu não sei como, entendeu? Apareceu a proposta do Jornal do Brasil comprar esse canal. O Lemos foi incumbido de comprar e o Veiga foi o homem que me deu a ideia. O Veiga que botou na cabeça do Dr. Brito de ter um canal para transmitir uma música diferente do público que a gente vinha se dedicando há décadas, né? Público classe AB. E essa foi a gênese da Rádio Cidade. Belo Horizonte e Salvador era um duplicata da JB-FM do Rio, que era uma rádio de beautiful music, que pejorativamente chamada de música de elevador. O Veiga copiou o formato da Bonneville, da WAFM de Nova York, sequências de 15 minutos, e nós mandávamos as fitas para Belo Horizonte e Salvador, onde e a programação era duplicada. JB-FM, Rio, Salvador e Belo Horizonte. E aí surgiu a Rádio Cidade, que era um desafio de se fazer uma rádio popular dentro de uma empresa que sempre se dedicou a um público mais elitizado. Foi assim que nasceu a rádio. O nome que você perguntou, Rádio Cidade, foi ideia do Dr. Brito. Diziam na época, não sei se procede, que ele gostava muito de Nova York e que frequentava o Radio City Music Hall e que ele teria copiado de lá. Especulação, eu nunca ouvi ser oficialmente. A vinheta foi o tema do Cidade Maravilhosa, que era uma marcha de carnaval da década de 30, que virou o hino da cidade. Foi o Veiga que me pediu para fazer quando eu gravei as vinhetas em Dallas. Agora eu já estou meio perdido, não sei se eu respondi tudo a você. Não, a primeira pergunta, às vezes eu gosto até de explicar um pouquinho mais, por que o nome Cidade? Porque para vocês resolveu tudo, ou praticamente tudo, até começarem problemas jurídicos, porque em alguns lugares as pessoas já haviam registrado Rádio Cidade de Maringá, Rádio Cidade de Porungaba, da Serra, não importa. E nem sempre eles usavam o nome Rádio Cidade. Quando começou a dar certo, aí o pessoal começou a puxar pelo nome Cidade. E aí começam os problemas jurídicos, mas não é isso o caso. Você não sabe, Kleber, com certeza, mas nós que estávamos em outro lado, que não na Rádio Cidade, eu no caso, nessa época, mais ou menos eu estava saindo da difusora e indo para a Jovem Pan, a dificuldade que a gente tinha de escrever textos pulando a palavra cidade. Porque, às vezes, numa chamada, a gente dizia, fulano de tal, cantor, está vindo para a cidade. Aí já não pode mais, porque cidade é o nome de uma rádio. Está vindo para São Paulo? Tudo bem, mas é muito pesado. Então, a palavra rádio cidade e a palavra cidade em si, ela começou a ser quase que banida dos nossos textos de criação de chamada, de institucionais e até às vezes de comercial, para não lembrar a existência do vizinho. Vocês, repito, não passaram por isso, mas nós que estávamos de outro lado, e é por isso a pergunta. Quanto a ser copiada do Radio City Music Hall ou não, também não vejo problema nenhum, porque a palavra ela é abrangente, né?
Cidade é tudo onde a gente vive. Então, é uma coisa muito próxima, muito nossa, muito gostosa até. E quando eu perguntei, se eu não me engano, se não me falha a memória, o hino que o Rio de Janeiro exaltou durante muitos anos, o Cidade Maravilhosa, era da criação de André Filho, se eu não me engano. Sim, é dele. É isso mesmo? É. Muitos anos não, ele é o hino oficial da cidade. Eu, durante muito tempo, eu participei de programas de rádio respondendo perguntas. E eu estou me reportando agora a 1961, quando na Rádio América de São Paulo, ainda de propriedade do grupo Bandeirantes, do seu João Jorge Saad, um locutor de rádio, muito querido e muito amigo, saudoso hoje, o senhor Lorival Pacheco, ligou para minha casa e falou: Luiz, você pode fazer um favor para mim? Você pode não participar do programa de segunda-feira, dia 20 de janeiro? Eu falei: posso, mas o que eu fiz de errado? Não, você está sempre participando, você ganha prêmio, todo mundo acha, inclusive, que você é amigo nosso, que você tem respostas antecipadas e tal. Eu só queria que você me ajudasse a produzir. Eu vou fazer um programa só sobre o Rio de Janeiro. E aí eu saí atrás da Enciclopédia Prática Jackson, do Tesouro da Juventude, Dicionário Universal de Curiosidades, que eram livros que estavam na minha casa perenemente me ajudando a respostas. Eu fazia fichinhas, e nessas fichas eu anotava coisas. Essa lembrança de André Filho vem exatamente da produção do programa especial sobre o aniversário do Rio de Janeiro em 1961. São coisas que passam. Agora, na sequência, vem a ideia, então, de se fazer uma rádio um pouquinho mais completa, vamos dizer assim, e não segmentada em manhã, tarde e noite, como você citou antes, e com uma cara. Só que essa cara não podia ser a cara da cidade Rio. Ela tinha que ser uma cara nacional, porque ela, imagino eu, já iria se expandir. Não? Não? Não. Ah, que legal. Então, como? Não havia ideia de expansão. Era fazer a rádio apenas para a cidade do Rio de Janeiro. E aí é que interessante como as coisas têm duplo aspecto. Né? Uma ideia equivocada no início da década de 70, em 72, engendrou um sucesso 5 anos mais tarde. Você já tentou para isso? Não mesmo. Sim, foi um equívoco. A mudança, a reforma de 72 foi um equívoco, mas que chamou a atenção para uma possibilidade da empresa ter gente, material humano, para fazer uma coisa popular, para um outro tipo de público. Isso foi implementado também por acidente 5 anos mais tarde e deu certo a nível nacional. Que coisa incrível. Pois é, por isso que eu acho, é uma sequência de eventos, entendeu, que deram certo. Nós tínhamos material humano muito bom, nós tínhamos uma cultura que favorecia, todos bem pagos e instalações maravilhosas. Tinha que dar certo. Isso é a base, né? É a estrutura. Claro que o material humano é de extrema importância, porque é ele que escreve, é ele que vai para o ar, é ele que seleciona a música, mas também uma estrutura de qualidade sonora, de material bom, equipamento de primeira qualidade, é muito difícil. E olha só, outra coisa... Um comentário, só para complementar, e eu já paro de falar. Você fez um comentário curioso, que quanto à economia porca, como a gente chama, nos bastidores, isso é horrível. Eu passei por muitas emissoras que faziam controle de absolutamente tudo, e no ar a gente fingia que estava tudo bem, sabe? Ainda a gente tem, às vezes, a capacidade de deixar transparecer coisas boas, como aqui embaixo, quando aqui embaixo as coisas não estão tão bem. Mas pode prosseguir, por favor. Eu ia falar desse equívoco, né, entre aspas, de 72, que acabou engendrando um sucesso 5 anos depois. E também curioso, outra curiosidade, você falou que era da Difusora, que era uma emissora associada, o cabeça artístico e mental das emissoras associadas era o José Mauro. E o José Mauro tinha sido professor do Fernando Veiga. O Veiga idolatrava o José Mauro. O José Mauro era um homem da era de broadcast, que veio da Rádio Nacional. Ele foi para os Diários Associados em 1946, foi para um 3 ou 4.
que o Getúlio caiu, o doutor Chateaubriand achou, bom, agora eu vou derrotar a Rádio Nacional. E foi lá e contratou todo mundo a peso de ouro, inclusive o Zé Mauro. Foi dessa época que ele passou a superintendente do Diário da Associada. E ele criou a Tamoio, acredito que a difusora ele tinha um dedo aí também, ele era o cabelo, e foi professor do Veiga, que foi locutor da Rádio Tupi. Ele foi lá onde ele conheceu o Zé Mauro. Você vê como as coisas têm um certo pedigree, não é, Maglioca? Tem uma continuidade, não é? Claro, claro. É igual pianista, entendeu? Fulano foi aluno de Beltrano, que foi aluno de Liszt, que foi aluno de não sei o quê, entendeu? E em rádio tem isso também. Engraçado. Eu só lamento uma coisa. Essa era acabou. Sim. Hoje o sujeito faz um cursinho de locução, não precisa ter nada. Não quero dizer que ninguém tenha ou que todos não tenham. Não precisa ter nada na cabeça. Vai lá, pega o seu diplominha, entra na Delegacia Regional do Trabalho e fala, eu sou locutor de rádio, tenho DRT, como a gente chama aqui nos bastidores também, e vai fazer. Então, essa coisa do pedigree, que vem lá de trás, infelizmente está acabando e a gente está indo para outras fases da vida do rádio em que o conteúdo deixa de ser a coisa mais importante. Você está provando como é importante. Esse exemplo do pianista é perfeito, é exatamente isso. Qual é a próxima pergunta? Desculpe, eu me perdi. Não, na verdade, eu vou encadeando coisas que vão surgindo conforme você conta, e eu estou aqui estupefato, confesso, estou anotando algumas coisas, datas e tal, porque eu desconhecia. E não que eu tenha que saber mais do que os outros, mas com certeza muitos dos nossos admiradores, assistentes, fãs da Rádio Cidade, estão boquiabertos por saber como é que as coisas foram, como elas começaram. Independe do sucesso que fez, do que foi importante, do que marcou a vida da gente, quantos e quantos amigos do Facebook que eu não conheço e que dizem, olha, eu tenho uma fita gravada quando você fez um show na Rádio Cidade, lá com o conjunto tal, com o Radiotáxi, que nós inventamos algumas coisas aí de fim de semana, e tinha o Domingo Cidade. Então, eu, com a amizade que eu tenho com o grupo, a direção do Grupo Bandeirantes, eu consegui que eles alugassem o Teatro Bandeirantes, que era do grupo, para a Rádio Cidade. Aí nós passamos a fazer shows ao domingo à tarde. E por que isso? É só um pitaco. Por que isso? Porque, normalmente, a garotada não podia, porque ser menor de idade, não podia ir a shows à noite. Eu não queria chamar de matinê, mas eu tinha essa ideia da matinê. Então, nós vamos fazer shows de nível bom, de conteúdo muito legal, e vamos fazer à tarde. Aí nós ocupamos a tarde das pessoas, os pais ficam um pouco mais tranquilos e livres, porque as crianças, às vezes, incomodam, porque querem fazer alguma coisa e não tem para onde ir. Estamos falando de uma época em que não tinha tablet, computador, celular, internet, nada. É importante lembrar, porque às vezes a cabeça da gente leva a comparações com o dia de hoje. Então, por isso eu fiz esse pequeno comentário. Agora, do papel, ou seja, mudou-se a estrutura do JB, está na Avenida Brasil 500, sobram, como você disse, 4 estúdios para fazer alguma coisa, né? E como é que surge a ideia de fazer a Rádio Popular, ainda que brigando internamente com parte da família, e como aparece esse desenho de uma rádio conversada, de uma rádio com pessoas maravilhosas, porque o primeiro time, o time que é algo de seleção brasileira do Rádio FM. Conta um pouquinho desse lado, Rogério. Não houve nenhum conflito com a família. A família comprou a ideia. Através do Dr. Brito, a ideia de se fazer uma rádio popular foi comprada. Não houve um choque com a cultura da empresa, não. Topou-se fazer. Só que a intensidade da mudança é que foi provocada por acidente também. A rádio foi planejada para ser
quase que uma rádio, acabaram de ouvir, com uma certa informalidade, mas ainda era uma rádio fechada, entende? Clássica, digamos assim. E a programação musical, sim, essa ali era diferente de tudo que se fazia antes. O superintendente uma vez veio até minha sala e falou: Cléber, nós temos que vir apresentar um projeto de programação para a direção geral, para o presidente. Você me faz uma fita que eu vou levar essa proposta à presidência. E aí, Maglioca, eu tinha 2 auxiliares, 2 colegas de trabalho excepcionais. Um era o Carlos Tausner e o outro era o Alberto Carlos de Carvalho. Eu resolvi pedir aos 2 que fizessem as suas propostas, entendeu? Então eu falei: vocês façam 2 fitas conforme vocês acham que deva ser a programação dessa rádio nova. Nós chamamos de rádio nova. E eu fiz a minha fita também, entreguei as 3 ao Lemos e expliquei: olha, Lemos, eu resolvi pedir ao Alberto Carlos, que nós chamamos de Beto. Pedi ao Beto e ao Carlinhos é o Carlos Tausner, que fizesse a proposta, a sugestão deles para a programação musical. Está aqui, as 3 fitas, entreguei as 3 fitas. E eu fui derrotado, viu, Magrão? A direção escolheu a seleção musical do Carlos Tausner, graças a Deus, porque era correta. A proposta dele era a mais adequada para aquele momento. E eu acho que isso não me abalou em nada. Eu acho que a gente tem que brigar pela instituição, não pelos seus interesses pessoais. E ao ser escolhido a sugestão musical do Carlinhos, foi dado a ele o cargo de coordenador da emissora. E ele treinou os locutores. Ele havia chegado 1 ano ou 2 antes de Miami, onde ele tinha feito um curso de disc jockey, de radiodifusão, e como ele fez a seleção, a escolha dos locutores, que foi do Carlos Tausner, começou a treinar, e esse treinamento, é aí que eu te digo, as coisas bem feitas, aí é que vem o princípio. Levou mais de 4 meses, talvez até mais, com todos contratados e ganhando como funcionários. Iam lá só para treinar. Então o treinamento foi feito durante 6 meses, num estúdio que já seria o estúdio definitivo, com equipamento definitivo, com transmissões internas. Infelizmente, eu não tenho fotos disso. Existem fitas desse treinamento com o Carlos Lemos. Ele me falou uma vez, 3 meses antes de morrer, eu visitei, ele me disse: olha, as fitas estão aqui, mas eu não me interessei em pegar as fitas. Não tinha nem onde colocar. Deve estar com a família dele. O curso que o Tausner fez era um curso que os americanos, cursos técnicos de rádio que os americanos tinham, não era nem obsessão, eles sabiam da importância disso. Eu tenho algumas fotos aqui, deixa eu ver se eu acho aqui, de um curso desse que eu visitei em Nova York. Veja bem. Dá para ver? Sim, sim. Naquele tempo tinha cartucho, né? Sim, mesa com cartucho, o instrutor, o aluno. Esse curso, basicamente, ensinava a técnica de fazer, vamos dizer, como era um curso de nível médio, não era universitário, não era para você dirigir uma emissora, quero crer, mas era para você aprender a operar, a dirigir no sentido de comandar e também fazer programação, etc, etc. Era isso? Exato. Ok. Mas era importantíssimo, esses cursos técnicos são importantíssimos, entendeu? E o Brasil me parece que é uma lacuna no Brasil, um curso técnico feito com seriedade, não é curso caça-nico para ganhar dinheiro e fazer mal feito. Nós precisávamos ter mais cursos técnicos de radiodifusão, de prática de radiodifusão. Claro, isso não invalida o curso superior de comunicação, muito pelo contrário, se o sujeito puder ter os 2 diplomas, ótimo. Mas olha, eu vou dar o meu testemunho aqui como professor. Primeiro que eu sou formado pela Escola de Comunicações e Artes da USP, tenho esse orgulho, eu sou da primeira turma, peguei a fase mais difícil, a fase da implantação,
mas também peguei a fase dos melhores professores, porque eram todos profissionais de rádio, televisão e outros assuntos. Por exemplo, eu tive uma matéria chamada Ética e Legislação, que depois mudou o nome até porque essa matéria era típica e necessária na grade da Faculdade de Direito do Largo de São Francisco. Então passou a se chamar Deontologia da Comunicação em Tele-Rádio-Difusão. Aí você olha isso e fala, nossa, que bicho é esse? Ética e Legislação com outro nome para poder se adequar à grade. Então, eu tive a sorte, repito, de estudar com professores que militavam na época. Eram pessoas que estavam na televisão, estavam no rádio e vieram ensinar isso para a gente. Agora, pouco tempo depois, começaram a aparecer as escolas chamadas de nível técnico, nível médio, e para isso não é preciso fazer vestibular, nada disso, você vai lá, compra a sua participação, paga X vezes e faz um curso, pode durar 6 meses, pode durar 1 ano. Como o Kleber falou, infelizmente, apareceu muita coisa na base do caça-níquel e não para treinamento. Então, eu vou dar um exemplo do que eu, que tenho mais... antes do rádio, eu tenho 6 anos de televisão. Como é que eu observava a pessoa passar para um degrau superior? Um bom câmera, vamos passar, ele precisa ganhar mais, ele é um bom câmera, vamos passar para diretor de TV. Aí você ganha, talvez, não necessariamente, um diretor de TV ruim e perde o seu melhor câmera. Por quê? Porque você quis melhorar a vida dele, quis dar uma chance dele fazer alguma coisa. Outros não, outros se transformaram de bom câmera em excelentes diretores de TV, e no rádio, aí vem a tristeza, o cara é um bom locutor, ele se liga bem, ele faz a pauta, ele faz a escala de locutores para o fim de semana e tal, vamos passar ele para coordenador. Sem espírito de liderança, sem espírito de comando, é só um tapinha nas costas para derrubar a rádio. Mas isso aí é só para corroborar com o que disse o nosso Kleber Pereira, que o país falha. Eu vou fazer até um elogio à nossa associação aqui de São Paulo, Associação das Emissoras de Rádio e Televisão do Estado de São Paulo, a ESP, que atualmente é presidida pelo companheiro Rodrigo Neves, que é um batalhador. Houve cursos, e eu fui convidado até para dar aula nesses cursos, setorizados em 3 partes do estado de São Paulo, porque assim agrupariam, né, na região sul, na região sudeste ou na região noroeste, por exemplo, as emissoras iam mandar os seus funcionários para lá, era feito um acordo com um determinado hotel e as pessoas iam ter curso durante 4 ou 5 dias. E aí sim era uma preocupação de ensinar a fazer a programação musical, se bem que é difícil, se você não tiver estrutura, background, conhecimento, fica difícil. E também a coordenação, isso eu acho extremamente importante. Mas foi só en passant, vamos voltar ao Kleber. Eu quero dizer para vocês que daqui a pouquinho nós vamos ter que encerrar esta primeira parte, esse primeiro episódio, tem muita história para contar, e só eu tenho um pacote de perguntas aqui para o Kleber, e nós vamos voltar na semana que vem com mais um pouco de informação. Mas ainda há tempo. Nós não começamos a falar especificamente do local. Vai estrear no dia tal, vai aparecer uma chamada, o Jornal do Brasil vai fazer teasers, vai usar as demais rádios, como foi o lançamento retumbante ou não, nós vamos saber daqui a pouquinho. Por enquanto, nós estamos ainda na fase de treinamento dos locutores que fizeram a estreia da Rádio Cidade Rio de Janeiro, em 1977, se eu não me engano, no dia do aniversário da cidade. É isso? Dia 1º de maio, dia do trabalho. Foi no dia 1º de maio, então não foi no dia da cidade. Então me enganei. Tá bom. Mais um aprendizado. Vamos lá. Você falou uma coisa importante aí do grande perigo que é a promoção vertical. A promoção vertical em rádio é muito complicada. Realmente, o sujeito de ser bom locutor não é uma credencial para que venha a ser um bom coordenador. Por acaso, entendeu? Por sorte, nós convivemos com o Veiga, que foi um excelente locutor e virou um grande
diretor de rádio, e o Mário Luiz Barbato, que também era um excelente... Rádio Globo, ele é da Rádio Globo. Era um excelente comunicador e virou um excelente diretor artístico. Mas são duas exceções. Nós temos milhares de emissoras de rádio. Falei em duas, por acaso emissoras vitoriosas, mas essa preocupação, essa obsessão com a educação, ela prevaleceu ao longo da existência da Rádio Cidade, tanto que em 1983 nós trouxemos um dos maiores diretores de rádio americanos, que era o Frank Crocker, que era o diretor da WBLS, para dar um curso para os nossos locutores, nossos profissionais aqui na Rádio Cidade. Foi uma sugestão que eu fiz ao superintendente na época, que era o Nelson Batista, e ele concordou e trouxemos o Frank Crocker. Tem uma foto aqui de uma palestra nos estúdios da Rádio Jornal do Brasil, onde aparece eu, o Frank Crocker no meio e o Carlos Townsend. Dá para ver bem? Dá. Se você puxar um pouquinho a sua mão esquerda, para esticar a foto, eu acho que sai o brilho de onde você está. Está pegando um pouquinho o brilho. Dá, pronto, perfeito, perfeito. Ok. Certo. Aqui o Townsend, no meio o Frank Crocker e eu aqui. Tá. E o mais interessante é que essa palestra dele foi gravada. E eu tenho um trecho onde o Carlos pergunta a ele o que é mais importante num locutor, quando ele procura um novo locutor para a rádio. E tem a resposta dele. Eu vou tentar reproduzir aqui. O Carlinhos pergunta e ele responde. É rápido. Depois de algum sacrifício, até porque o instrumental que nós usamos não está perfeitamente adaptado a essas relíquias que o nosso querido Clever Pereira está disponibilizando para a gente conhecer um pouquinho melhor a história da Rádio Cidade. Eu vou pedir ao Clever agora para ele fazer um voice-over. Ou seja, ele vai rodar do gravador dele, dos arquivos implacáveis de Clever Pereira, ele vai rodar um trechinho da entrevista que o Frank Crocker deu para os amigos do Jornal do Brasil, para os profissionais do sistema de rádio, e aí ele vai contar um pouquinho o que é que o Frank falou de importante. Por favor, Clever. Vamos lá. Quem faz a pergunta é o Carlos Townsend. Entendeu? A pergunta é a seguinte: o que é mais importante quando você contrata um disc jockey? E a primeira resposta que ele dá, o Maglioc, eu acho fundamental, porque parece que nós esquecemos disso aqui no Brasil. Entendeu? Preste atenção. São os fundamentos do rádio que foram esquecidos. Vamos lá. Então, vamos lá. Carlos Townsend pergunta e Frank Crocker responde. What should, in your opinion, Frankie, be the best virtues of an announcer? What do I look for in a disc jockey? Yes, please. The first thing that I look for is a voice. I listen for a voice because a voice is something that attracts someone. They hear a voice and, oh, what is he saying? The second is a brain, how he uses a sense of humor, education. Então a resposta foi: a primeira coisa que ele procura num candidato a locutor é a voz. Depois, o senso de humor, a educação. E parece que nós esquecemos disso, né, Maglioc? Sem dúvida. Infelizmente, no meio do caminho, as coisas foram mudando, e nem sempre para melhor. Porque nós começamos num rádio romântico, empírico, em que pessoas que gostavam do rádio podiam ser... No começo não tinha escola de nada. Então o cara era advogado, o apresentador ou o produtor era advogado, era administrador, às vezes médico. Ele tinha formação boa em outras profissões e uma voz que permitia, uma dicção boa, que permitia conversar e contar as coisas. Aí, aos poucos, a coisa foi mudando. Você precisaria ter uma escola de comunicações, um curso
superior para poder trabalhar em rádio, mas não para fazer locução e operação, ou seja, cargos da linha técnica, da área técnica. Mas aí também passou a ser necessário o DRT, o registro na Delegacia Regional do Trabalho. E aí começaram as coisas que transformaram o rádio no que nós temos hoje. Muitas pessoas são parecidas com outras, muitas vozes são iguais, os estilos de locução que sempre pontificaram, muita gente começou a copiar o estilo de A, B ou C, porque era seu ídolo, seu mentor espiritual, etc. Hoje, a coisa está banalizada, qualquer pessoa faz rádio, o conteúdo não é necessário. A gente costuma brincar também nos bastidores que, durante muitos anos, a passagem do FM foi: "Oh, eu sou fulano de tal, depois de mim vem não sei quem". Essa era a passagem. Não tinha conteúdo na troca de locução que você poderia passar informação e até alguma coisa de alta importância, né, nos dias de hoje, por exemplo. Então, o Kleber tem total razão. Infelizmente, as coisas degringolaram um pouco para o nosso lado. Sim. Mas para a televisão, não. Você já viu homem e mulher feios apresentando algum programa de televisão? Eu não vi. Todos são bonitos. Mas de rádio, não. Qualquer voz pode fazer rádio. Isso aí realmente acaba com o veículo, que é um veículo de áudio, é um veículo sonoro. Agora, outra pergunta que você me fez foi sobre o estilo de locução, não é isso? Eu estava respondendo isso quando eu interrompi para falar do Frank Crocker. Então, o estilo era clássico. A rádio estreou em 1º de maio de 77, anunciando que acabou de tocar. Não tinha nenhum improviso, nenhum caco de locutor, nada disso. Mas 1 mês e meio depois, e eu viajava muito nessa época, porque eu estava implantando a FMJB em Salvador, acho que 1 mês e meio depois as coisas começaram a mudar. Eu passei a segunda metade do ano praticamente na Bahia. Quando eu voltei no final do ano, a Rádio Cidade era outra rádio, completamente diferente, toda improvisada, os locutores diziam o que queriam. E eu me satisfiz durante muito tempo com uma história corrente de que um dos apresentadores, o Eladio Sandoval, deixou cair um cartucho no estúdio e pediu desculpa aos ouvintes. E aí houve uma série de telefonemas e resolveu aproveitar o gancho e começou a deixar cair cartucho e tudo para justamente ter um pretexto para falar coisas fora do script, né? E que teria nascido dessa forma a informalidade, o improviso na locução, que, lembrando as gerações mais novas, como você falou no início, era pecado mortal, locutor de rádio musical, inventar qualquer coisa. Me diziam que o Zé Mauro ficava aqui ouvindo a Tamoio quando estava no barbeiro. Ele mandava o barbeiro ligar o rádio bem alto, que ele ficava ouvindo, e se o locutor falasse alguma coisa fora, ele se levantava imediatamente e ia telefonar para o estúdio da rádio para reclamar. Nesse tempo não havia celular. Tinha que parar tudo e ligar e pedir a telefonista para falar com o estúdio. E eu acho que era verdade, devia ser assim mesmo, viu? Mas aí, o que aconteceu? Anos depois, eu resolvi perguntar ao Eladio Sandoval. Falei: Sandoval, o que aconteceu que a rádio mudou tanto? Olha, em maio a rádio inaugurou. E em junho houve um almoço na casa do Carlinhos, do Carlos Taus, que era aniversário dele em junho, acho que 24 de junho. E eu estava nessa reunião, nesse almoço. Saí para ir para a rádio. Quando chegou na rádio, anunciei uma música de uma forma diferente. Qual foi a música? Foi o Alan O'Day, Undercover Angel. E eu anunciei da seguinte forma: Alan O'Day. E esse O eu falei enquanto meu fôlego deu, eu falei esse O'Day. Aí recebi um telefonema do tal: você está ficando maluco? Não, tal, eu falei assim, tal, eu quis inovar. E começou aí a rebeldia dele. Depois ele começou a cantar em cima de música. Todos reclamavam com ele, mas ele não parava, entendeu? Ele não foi ameaçado de ser demitido. Na minha opinião, hoje, anos depois, eu conhecendo as pessoas, eu acho que o superintendente Carlos Lemos, vendo o sucesso desse improviso,
levou uma solicitação à direção-geral. Olha, vamos deixar que eles improvisem, porque está dando certo. E o faturamento da rádio explodiu em pouco mais de 2 meses. E eu acho que, Maglioca, que foi uma rebeldia de um locutor, do Eládio Sandoval, que provocou toda essa mudança, todo esse improviso. Ele já conhecia provavelmente de fita de rádio americana, ele sabia como era lá. O Sandoval falava inglês, entendia muito bem. Ele foi atrás dos gringos, entendeu? E acabou acertando. E os demais foram na cola dele. Ele foi o inovador, ele foi o responsável por essa mudança de linguagem, por essa modernização, digamos assim, né? Clever, eu, como disse antes, adoraria continuar fazendo perguntas, mas o tempo da nossa primeira fase já chegou ao fim. Eu espero que você guarde fotos, áudio, material farto como você tem, para a gente poder continuar contando para os ouvintes, para os fãs da nossa querida Rádio Cidade, como ela nasceu. Nós ainda estamos falando da Rádio Cidade original, no Rio de Janeiro, antes de falar da ramificação, antes de falar da ida dela para São Paulo, antes de falar da rede que foi criado e etc, etc. Então, Clever, por enquanto, muito obrigado pelo seu tempo, muito obrigado pelos seus conhecimentos, pelo seu ensinamento. E olha, sinceramente, eu já garanto a você que esse primeiro episódio foi sensacional, porque o que eu não sabia, e eu anotei, e eu sou um profissional de rádio, eu me obrigo a saber das coisas, só não posso conhecer os bastidores. Então Maglioca, eu vou, sem me despedir ainda, eu vou tocar o Alan O'Day, Undercover Angel, que foi a música que provocou, cuja desanunciação provocou a revolução de comunicação no Rádio FM. Legal, vamos nessa, vamos sim. Vamos lá. Assim, com essa ilustração musical, a gente chega ao final do primeiro encontro em que Clever Pereira está contando a história, a verdadeira história, a real história de como nasceu a Rádio Cidade. Mais uma vez, obrigado pela participação e semana que vem estamos juntos para contar mais um pouquinho. Forte abraço. Na série Como Nasceu, nós estamos contando a história da Rádio Cidade. Fique com a gente, brevemente, o segundo capítulo. Até mais!